Olá, meus bons! Sejam bem-vindos ao curso de Programação em C do canal O Matemático Computacional. Neste vídeo, brincaremos bastante com cadeias de caracteres C e as funções da biblioteca string.h. Aprofundaremos nas diversas possibilidades, manusearemos strings sem parcimônia e aprofundaremos as diversas possibilidades disponíveis. Sigam-me os bons! Partiu então manipular cadeias de caracteres de forma desprovida de parcimônia usando as funções da string.h. De início, vocês aprenderão a extrair o tamanho da cadeia de caracteres. Em seguida, vocês aprenderão a usar funções que preenchem arrays de cadeias de caracteres com um único valor. Depois, aprenderão como comparar o conteúdo de duas strings e, em seguida, verão como que se copia tal conteúdo de um vetor de char para outro vetor de char. Verão a função que concatena conteúdo de cadeia de caracteres e como que se realiza a pesquisa de uma substring em uma string maior. Para computar o número de caracteres em um vetor char, usa-se a função strlen, que contabiliza a quantidade de caracteres antes do caractere de terminação /0. Agora, se o intuito é preencher um vetor com um único valor inteiro, ao qual inclui um código ASCII char, podemos usar a função mainset, passando-se como primeiro parâmetro o vetor, ao qual o dado será replicado, o valor inteiro que será replicado no vetor passado no primeiro parâmetro e qual é a quantidade de valores que será replicado no vetor a partir da primeira posição. Percebam que o segundo parâmetro é um inteiro. Então, mainset não serve para você inicializar vetores de números de ponto flutuante, a não ser que você deseje inicializar com 0. Para inicializar um array, seja vetor ou matriz, de ponto flutuante, então você pode inicializar apenas com 0 usando o mainset. Neste programa que se encontra em execução, exemplifico para vocês o uso da strlen e da mainset. Percebam que na linha 5 temos uma cadeia de caracteres inicializada com olá, tabulação vertical, mundo, exclamação, quebra de linha. Na linha 6, a variável t receberá o resultado de strlen, que contabiliza o número de caracteres de str1. Todos os caracteres, incluindo os caracteres de sequência escape, são contabilizados. Na linha 14, o vetor str2 será preenchido a partir da primeira posição com caracteres A, replicando tal letra em 5 posições a partir da posição 0. Percebam aqui que str2 foi preenchido com A em 5 posições consecutivas a partir da 0. Entretanto, o mainset não coloca o /0 após a última replicação. E isso deve ser feito de maneira manual. Isto foi feito na linha 15 e agora imprimo o conteúdo de str2. Agora, o vetor char sem sinal U será preenchido com o valor 5 a partir da posição 0 em 10 posições. Preencheu. Vemos aqui o vetor U preenchido nas 10 posições com o valor 5. E aqui, nas linhas 20 e 21, será impresso o valor do unsigned char interpretado como um inteiro. Temos aqui os valores impressos.
Agora, para exemplificar que um vetor de ponto flutuante pode ser preenchido apenas com zero usando menset, se executa menset passando o vetor double, ao qual representa a primeira posição, ou seja, a posição de índice zero. Queremos preencher com valores zero a partir da posição inicial, replicando este valor zero em 10 posições. Isto foi feito. Aqui se pode perceber que o valor zero, ou muito próximo de zero, foi preenchido nas 10 posições. Colocarei um breakpoint aqui, os valores foram impressos e findamos o programa. Para se realizar uma comparação em ordem alfabética de duas cadeias de caracteres, deve-se usar strcmp, que recebe como primeiro parâmetro uma string e no segundo parâmetro a outra string a ser comparada. Se o conteúdo das mesmas são iguais, então retorna-se zero. Se porventura o conteúdo de S1 for menor do que o conteúdo de S2, então strcmp retorna um valor negativo. Agora, se os valores de S1 são considerados maiores numa ordem alfabética ao se comparar com o conteúdo de S2, então strcmp retorna um valor positivo. Agora, se o intuito é comparar os n primeiros caracteres de S1 e S2, devemos usar strncmp, passando-se a primeira cadeia em S1, a segunda cadeia em S2 e o valor de n, que representará a quantidade dos n primeiros caracteres a serem comparados. O valor de retorno de strncmp tem a mesma interpretação de strcmp. Se retornar zero é porque os n primeiros caracteres de ambas entradas são iguais. Se retornar negativo é porque os n primeiros valores de S1 são considerados menores em ordem alfabética em relação aos n primeiros caracteres de S2. Agora, se retornar positivo, é porque o conteúdo de S1 é considerado maior do que o de S2 em relação aos n primeiros caracteres em ordem alfabética. Para realizar uma comparação de arrays numéricos em relação à ordem alfabética, usa-se a função main.cmp, passando-se o primeiro array numérico em S1, o segundo array numérico em S2 e passa-se como terceiro parâmetro a quantidade de bytes de S1 e S2, cujos valores serão comparados. O retorno de main.cmp segue a mesma filosofia de strcmp e strncmp. Ou seja, se retornar zero é porque os valores dos primeiros bytes de S1 e S2 são iguais. Se retornar negativo é porque os valores de S1 é considerado menor do que os valores de S2 em relação aos b primeiros bytes. Agora, se retornar um valor maior do que zero, é porque os valores de S1 são maiores do que os valores de S2 em relação à ordem alfabética, quando se compara os valores dos b primeiros bytes. O programa que se encontra em execução exemplifica o uso de strcmp, strncmp e main.cmp. Inicialmente, a cadeia de caracteres S1 recebe Ana Júlia, S2 André da Cruz, o vetor inteiro V1 recebe 1, 2, 3 e 10 e o vetor V2 1, 2, 3 e 4. D receberá os valores dos resultados das comparações. strcmp de S1 e S2 retornará o valor menos 3, porque S1 e S2 se diferenciam no terceiro caractere. Se eu pegar o código ASCII de A minúsculo e subtrair com o código ASCII de D minúsculo, isto me retorna o valor menos 3. Em outras palavras, strcmp faz uma comparação da diferença de caractere por caractere em cada posição, até que se encontre algum caractere distinto.
Neste caso, haverá uma diferença entre os códigos ASCII. Se a diferença for negativa, é porque a primeira entrada é considerada menor em relação à ordem alfabética ao se comparar com o conteúdo da segunda. Se for positiva, a primeira entrada é considerada maior alfabeticamente em relação à segunda entrada. Imprimimos o valor da diferença. Agora, vamos analisar a saída de STR-NCMP, passando-se S1, S2 e o valor 2. Queremos comparar os dois primeiros caracteres de S1 e S2. Neste caso, as duas primeiras entradas de S1 e S2 são iguais. Portanto, STR-NCMP retornará 0 para este caso. Agora, vamos analisar a saída de MENCMP, passando-se V1, V2 e 4 vezes sizeOfInt, indicando que eu quero comparar o conteúdo de maneira alfabética das 4 primeiras posições dos vetores inteiros V1 e V2. Neste caso, ao comparar posição a posição de V1 e V2, percebe-se que há diferença apenas na quarta posição. Se eu pegar a diferença de 10 com 4, isto me retorna 6, que é exatamente o resultado de MENCMP para estas entradas, indicando que V1 é maior alfabeticamente em relação a V2. Agora, se eu comparar o conteúdo de V1 e V2 em relação às 3 primeiras entradas, então nós concluiremos que V1 é igual a V2 em relação à ordem alfabética no que tange às 3 primeiras posições. Neste caso, D receberá o valor 0. Para copiar o conteúdo de uma cadeia de caracteres para um array de char, podemos usar a função strcpy, que recebe como primeiro parâmetro o array que receberá o conteúdo e como segundo parâmetro a cadeia de caracteres que fornecerá os dados a serem copiados para o array de char de destino. Agora, se o intuito é copiar os n primeiros caracteres de uma cadeia, podemos usar a função strncpy, que recebe no primeiro parâmetro o array char de destino do conteúdo, no segundo parâmetro a cadeia de caracteres que fornecerá o conteúdo e no terceiro parâmetro a quantidade n que representará o número de caracteres iniciais do segundo parâmetro a ser copiado para o array do primeiro parâmetro. Agora, para copiar o conteúdo de um array para um outro array, seja eles de qualquer tipo, podemos usar a função MENCPY, que recebe no primeiro parâmetro o array que receberá o conteúdo, no segundo parâmetro o array que fornecerá o conteúdo a ser copiado e no terceiro parâmetro a quantidade de bytes cujos valores serão copiados do segundo parâmetro para o primeiro parâmetro. No caso, MENCPY não pode ser usado quando os arrays passados no primeiro e segundo parâmetro se interceptam na memória. Quando há este caso de interseção de blocos de memória entre os dois arrays, a função adequada a ser usada é a MENMOVE, ao qual possui a mesma entrada de parâmetros de MENCPY, ou seja, passa-se no primeiro parâmetro o array de destino, no segundo parâmetro o array de origem dos dados e no terceiro parâmetro a quantidade de bytes que serão copiados do segundo parâmetro para o primeiro parâmetro. Neste caso, MENMOVE possui um buffer auxiliar que pega o conteúdo do segundo parâmetro, copia para esse buffer e depois o dado do buffer é transferido para o array de destino. Exemplifico na execução deste programa o uso de strcpy, strncpy, MENMOVE e MENCPY.
Primeiramente, inicializamos a cadeia S1, S2, declaramos S3, inicializamos o vetor de inteiro V1, V2 e V3. Primeiro, será copiado o conteúdo de S1 para S3. Percebam que no momento S3 tem conteúdo lixo, mas após a execução de strcpy, o conteúdo de S1 foi passado para S3. Neste instante, os 16 primeiros caracteres de S2 será copiado para S3. Percebam que os 16 primeiros caracteres foram copiados e os caracteres que haviam antes em S3 permaneceram. Por isso, vou colocar o caractere de terminação na posição 16. Fiz isso e imprimi o novo conteúdo de S3. Agora eu quero copiar em S1, a partir da posição 15, o conteúdo de S1 mesmo, só que a partir da posição 9, os primeiros 11 caracteres. Neste caso, a interseção de região de memória. Portanto, é necessário usar manmove para fazer uma cópia segura. Em outras palavras, o manmove usará um buffer para realizar a devida cópia em regiões de memória que se interceptam. Vejamos aqui que S1 possui este estado e após a execução de manmove se tem este estado. Então, o que foi feito na linha 20 com manmove é pegar este conteúdo e replicá-lo a partir desta posição. Agora, copiaremos o conteúdo de V1 em V3, pegando-se os valores que ocupam esta quantidade de bytes. Em outras palavras, será copiado 10 posições de um vetor int, que é o V1, e será copiado para V3. Percebam que V1 possui estes valores e que V3 possui apenas valores 0. Após a execução de main.cpy, o conteúdo de V1 foi copiado para V3. Imprime-se o novo conteúdo de V3. Agora, com main.cpy, será copiado o conteúdo de V2, que possui 3 valores inteiros, a partir da terceira posição de V3. Ou seja, será copiado os dados das 3 entradas de V2 para V3 a partir da terceira posição. Vejam, a partir da terceira posição foi copiado o conteúdo de V2, imprimimos o resultado do novo conteúdo de V3 e finalizamos o programa. Para realizar a concatenação de cadeias de caracteres, é muito simples. Pode-se usar a função strcat, passando-se no primeiro parâmetro o array de char, ao qual receberá o conteúdo a ser concatenado passado no segundo parâmetro. Agora, se o intuito é concatenar os n primeiros caracteres, podemos usar strncat, ao qual passa-se no primeiro parâmetro o array que receberá os n primeiros caracteres do segundo parâmetro passado, e no terceiro parâmetro passa-se este valor n. É importante lembrar que o vetor ao qual receberá a concatenação precisa ter um espaço reservado para receber o novo conteúdo a ser concatenado. Neste programa em execução, S1 é inicializado com eu, S2 com amo e S3 com você à noite. Vamos agora concatenar o conteúdo de S2 em S1 com strcat. Imprimimos o novo conteúdo de S1. Agora vamos concatenar os 5 primeiros caracteres de S3 em S1. E por fim, imprimimos o novo conteúdo de S1. A biblioteca string.h possui algumas funções que auxiliam na pesquisa de caractere em cadeias de caracteres, ou uma substring dentro de uma substring maior, e em geral
elas retornam um ponteiro apontando para a posição da primeira ocorrência daquilo que é pesquisado. Por exemplo, a função strchr pesquisa na cadeia str a ocorrência do caractere C. Se porventura o caractere C existir, então um ponteiro apontando para a ocorrência deste caractere em str é retornado. Agora, se este caractere não ocorre na cadeia str, então um ponteiro nulo é retornado. A função strpbrk procura em str a ocorrência de algum caractere presente em P. Se algum desses caracteres presentes em P ocorrer em str, um ponteiro apontando para alguma posição de str no qual existe a ocorrência de algum caractere em P é retornado. Caso contrário, null é retornado. Agora, se o desejo é procurar uma substring sub na string str, a função str deve ser adotada, passando-se a cadeia de caracteres de pesquisa str e a substring de pesquisa sub no segundo parâmetro. Se a sequência sub existir em str, então um ponteiro para a próxima ocorrência de sub em str é retornado. Caso contrário, null é retornado. Agora, se o desejo é separar a string str por algum delimitador em D, então devemos usar str_k, em que passamos a string str no primeiro parâmetro e o conjunto de delimitadores no segundo parâmetro. Exemplificaremos agora o uso das funções de pesquisa em cadeias de caractere. Primeiro, atribuímos essa string em frase, fazemos o ponteiro ptr apontar para null, agora fazemos ptr apontar para o início de frase. Imprimimos o conteúdo apontado por ptr. Neste laço de repetição, procuramos a ocorrência do caractere n em ptr. Enquanto houver a ocorrência deste caractere em ptr, adentraremos no enquanto. Quando não houver mais, strchr retornará null para ptr e daí se sairá do laço de repetição. Encontrou uma ocorrência de n, imprimiu o conteúdo apontado por ptr, agora caminharemos uma posição na memória pelo ponteiro ptr e procuraremos a nova ocorrência de r e se pesquisará a nova ocorrência de n em ptr. Esses passos serão repetidos enquanto houver a ocorrência de n em ptr. Ao sair do while, ptr aponta novamente para a frase e agora procuraremos a ocorrência de algum desses caracteres, espaço, o, p, no conteúdo apontado por ptr. Se algum desses caracteres existir na região apontada por ptr, então um ponteiro para a ocorrência de algum desses caracteres é retornado para ptr. O while executará enquanto houver a ocorrência de algum desses caracteres. Quando não houver, strpbrk retornará null para ptr e daí se sairá do while. Então houve a ocorrência do o, do espaço, do o, do espaço, do espaço, do espaço, do outro espaço e do último espaço. Agora retornou null e saiu do while. ptr aponta novamente para o início de frase, imprimiu o conteúdo apontado por ptr. Procuraremos agora a substring ANA no conteúdo apontado por ptr. Enquanto houver a substring ANA na string apontada por ptr, adentraremos o while. Encontrou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e agora saiu. ptr agora aponta novamente para o início de frase. E agora nós vamos dividir o conteúdo apontado por ptr por algum desses tokens dessa cadeia de caracteres. Ou seja, separaremos por espaço, vírgula ou letra E. Fizemos essa separação. Enquanto o ptr for diferente de nulo, nós mostraremos o conteúdo apontado por ptr e faremos uma nova separação por algum token dessa cadeia. Pois bem,
conseguimos fazer todas as separações da frase. E assim findamos o programa. I just call to say I love you. Maravilha! Chegamos no final deste episódio. Episódio tal qual vocês se especializaram na manipulação de cadeias de caracteres com as funções da string.h. No próximo episódio, seguindo em nossa especialização da linguagem C, vocês aprenderão a utilizar as constantes das bibliotecas limits.h e float.h, para vocês saberem que na linguagem C, os valores das variáveis numéricas possuem limite. A zoeira não. Sigam-me os bons.